Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos. E olha só, trabalhar como entregador de aplicativo por moto exige um esforço a mais e até um pouco de sangue frio para chegar ao fim de cada jornada. Um levantamento apontou que, além dos acidentes, é muito comum os assaltos e até a falta de alimentação adequada desses profissionais. O relatório divulgado pela Ação Cidadania mostrou que a maioria dos entregadores trabalham 9 horas por semana, de domingo a domingo. A divulgação aconteceu na mesma semana em que eles fizeram uma paralisação nacional de 2 dias, pedindo para receber uma taxa mínima de R$10 por entrega, aumento no valor do quilômetro rodado e limite de 3 quilômetros de distância para quem faz entregas de bicicleta. Foram entrevistados quase 2.000 entregadores de São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do país. Para piorar a situação, mais de 41% dos entregadores de aplicativos de comida já sofreram acidentes durante as entregas, exercendo a função. Quase 39% relataram ter sofrido algum acidente grave que precisou de afastamento do trabalho, e apenas uma minoria de 27% contribui para a Previdência Social. A maioria dos entregadores também afirmou ter boa alimentação, mas 32% deles sofrem algum tipo de insegurança alimentar de forma constante no exercício da profissão. Na família deles, alguns sofrem algum tipo de insegurança alimentar leve, moderada ou grave. Com a revelação destes números, ficou evidente a necessidade de uma análise das condições socioeconômicas dos aplicativos de entrega para desmistificar e mostrar a realidade do trabalho a qual os trabalhadores são expostos, mostrando o resultado de uma rotina com jornadas exaustivas, inseguranças e precariedades. E no Rio de Janeiro, um homem denunciou que o corpo da sua mãe sumiu do cemitério de São Gonçalo. 7 sepulturas já foram abertas para procurar, mas a mulher não estava em nenhuma delas. O Anderson Nascimento vai trazer mais detalhe dessa história para a gente. Um homem denunciou que o corpo da mãe dele desapareceu de um cemitério em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Após a denúncia, 7 sepulturas do cemitério São Miguel chegaram a ser abertas, mas o corpo continua desaparecido. Gilberto, que fazia visitas mensais ao túmulo da mãe, percebeu que a tampa da sepultura tinha sido trocada. O filho questionou a administração do cemitério, que disse que isso fazia parte da manutenção. Desconfiado por já ter tido problemas como esse mesmo cemitério público, ele fez uma nova visita ao local e, incomodado, exigiu que a sepultura fosse aberta para verificar o que tinha acontecido. Após discussões com a administração do lugar, que fez contato com o jurídico da prefeitura, foi autorizada a abertura. Com a sepultura aberta, Gilberto verificou que o caixão que estava lá dentro não era o mesmo da mãe e que o corpo era de outra mulher. A administração do local chegou a pedir que o homem voltasse para verificar outro túmulo, mas o resultado foi negativo. Eles chegaram a abrir 7 sepulturas e, ainda assim, ninguém sequer tem ideia de onde possa estar o corpo da mãe de Gilberto. Policiais militares foram até o cemitério para atender a solicitação do rapaz de subtração de cadáver. Os agentes o acompanharam até a 72DP de Niterói para que ele registrasse a ocorrência de destruição, subtração ou ocultação de cadáver. No mesmo dia, a perícia da Polícia Civil foi até o cemitério e as investigações estão em andamento. A Prefeitura de São Gonçalo informa que, após conhecimento dos fatos, foi aberta uma sindicância para apuração do ocorrido. E existe uma frase bem antiga que diz: a lei, ora a lei, pois o pensamento se encaixa perfeitamente no que está acontecendo nas redes sociais. E, de acordo com a lei, as pessoas não podem agredir ou espalhar ofensas. Mas, pelo jeito, ficou dito pelo não dito. Mesmo após a criminalização do bullying e do cyberbullying no Brasil, os crimes virtuais continuam em crescimento. Dados do Colégio Notarial do Brasil apontam que somente em 2024 foram emitidas 145 mil atas notariais para comprovar casos de cyberbullying, um aumento de 14% em relação a 2023. Esses documentos são usados como provas em processos judiciais e registram conteúdos
conteúdos ofensivos, como mensagens, fotos e vídeos. A nova legislação sancionada em 2023 incluiu o bullying e o cyberbullying no Código Penal, com punições que variam de multa a até 4 anos de prisão no caso das agressões online. Antes da lei, não havia uma pena específica para essas práticas. Em 2015, uma outra legislação criou um programa de combate ao bullying, mas sem estabelecer sanções. Agora o cenário é mais rigoroso, porém ainda enfrenta obstáculos na prática. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 283 processos judiciais envolvendo esses crimes foram registrados em 2024. Para especialistas, a nova lei representa um avanço, mas ainda falta estrutura e preparo para lidar com a prevenção, especialmente entre famílias e instituições de ensino. A maior dificuldade está em identificar os casos e agir antes que eles se agravem. Apesar da proibição do uso de celulares em escolas, medida adotada em várias cidades no início deste ano, os efeitos sobre o cyberbullying foram praticamente nulos. Especialistas explicam que a maioria das agressões acontece fora do ambiente escolar e no período da noite, principalmente em grupos de mensagens como o do WhatsApp, onde adolescentes trocam ofensas e mensagens com conteúdo racista, machista ou humilhante. A pesquisa mostra ainda que os adolescentes mais afetados têm entre 13 e 15 anos, especialmente meninas, estudantes da rede pública e filhos de mães com baixa escolaridade. Muitos desses jovens relatam também sofrer violência dentro de casa e não têm acompanhamento adulto no seu tempo livre, o que amplia a vulnerabilidade diante de crimes virtuais. O uso da ata notarial, que pode ser emitida presencialmente ou de forma digital pela plataforma enotoriado.org.br, tem sido uma ferramenta importante para a formalização das denúncias. O documento registra a data, hora e conteúdo da agressão, podendo incluir prints, áudios e testemunhos. Especialistas apontam que, embora a punição seja fundamental, o maior impacto da nova lei está no seu potencial educativo, criando um ambiente de mais responsabilidade online e conscientização. 11 milhões de brasileiros desenvolveram o vício das apostas. Jogar online, principalmente nas bets, está provocando problemas pessoais, sociais ou financeiros. E uma das maiores preocupações é que o problema passou a atingir com maior intensidade os jovens e adolescentes. Pela primeira vez, o estudo da Unifesp reúne dados sobre o vício em jogos de apostas, incluindo aquelas online, as chamadas bets. A pesquisa levou em consideração uma amostra de 16 mil pessoas com 14 anos ou mais, classificadas como adolescentes e adultos com 18 anos ou mais. A escala PGSI serve para classificar os apostadores de acordo com o nível de risco, a partir de perguntas que fazem um mapeamento do comportamento. A escala apura se a pessoa apostou mais do que poderia perder, se, após apostar, voltou para tentar recuperar o dinheiro perdido por meio de outra aposta, se as apostas causaram problemas financeiros, entre outras informações. A pesquisa destaca que 9 milhões e 300 mil pessoas que usam bets no Brasil, o que coloca a modalidade como a segunda na preferência dos brasileiros, ganhando inclusive do jogo do bicho. O principal ambiente de apostas no país continua sendo a loteria. A grande quantidade de apostadores de bets ganha contornos preocupantes quando relacionada à propensão desses jogadores de utilizarem as plataformas de maneira danosa. De acordo com o estudo, os apostadores de bets têm chances expressivamente aumentadas de fazer um uso de risco ou problemático desses jogos. Os dados mostram que, entre os jogadores de bets, 66,8% fazem uso de risco ou problemático das plataformas. O percentual é bem menor entre apostadores de outras modalidades, 26,8%. A pesquisa também acendeu o alerta para essa prática de apostas por adolescentes. Segundo o estudo, 10,5% dos jovens entre 14 e 17 anos disseram ter jogado no último ano e 55,2% dos apostadores nessa faixa etária estão na zona de risco. Os pesquisadores recomendam uma série de medidas para que o poder público proteja a saúde da população em relação às apostas. Entre elas, os especialistas indicam que é preciso restringir propagandas e patrocínios de empresas de apostas que levem à exposição de menores de idade a esses conteúdos. Agora, falando de economia, já são mais de 44
44 milhões de contratos ativos de crédito consignado do INSS com desconto em folha de pagamento. E com isso, o número de empréstimos já ultrapassou o de segurados. O número de contratos ativos de crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social ultrapassou em 3 milhões e 700 mil o número total de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Segundo dados do Portal da Transparência Previdenciária, existem 44 milhões e 400 mil empréstimos com desconto em folha. O regime geral de previdência social tem mais de 34 milhões de pessoas. Outros 6 milhões e meio recebem benefício assistencial, como o benefício de prestação continuada. O Ministério da Previdência Social explica que a maior quantidade de empréstimos em relação aos beneficiários é preciso considerar que a legislação permite a um segurado ter até 15 linhas de crédito. Os dados são de dezembro do ano passado e foram divulgados na última semana pelo Ministério da Previdência Social. O consignado registrou aumento de 11,5% em dezembro, em igual período do ano anterior, passando de quase 82 bilhões para 91 bilhões e 300 milhões de reais. Os aposentados respondem por 64% dos descontos do consignado, enquanto os pensionistas representam 24% e os assistenciais 12% do total. E a poupança teve em março o maior saque para o mês no período de 3 anos. De acordo com o Banco Central, quase 12 bilhões de reais foram retirados no mês passado. A caderneta de poupança teve saque líquido de 11 bilhões 458 milhões de reais em março. Segundo dados publicados pelo Banco Central, é a maior retirada para o mês desde 2022, quando o resultado foi negativo em mais de 15 bilhões e 300 milhões de reais. Entre janeiro e março deste ano, o saldo ficou negativo em quase 46 bilhões de reais. A saída de recursos acontece em meio à inflação e endividamento altos. O juro básico mais alto também faz poupança ficar menos atraente, com rendimento limitado. Isso porque, quando a taxa Selic ultrapassa o patamar de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é de até 0,5% ao mês, mais a variação da taxa referencial. No acumulado do ano, o saldo é positivo em R$1 trilhão. Esse é o 10º mês seguido acima da linha de R$1 trilhão. O dado foi divulgado pelo Banco Central. A saída de recursos acontece em meio à inflação e endividamento da população. Os indicadores mostraram que o endividamento ainda segue elevado. E a situação da economia do país é o que mais preocupa a população brasileira atualmente. Essa é a primeira vez que a segurança e até mesmo as doenças ficaram para trás. Vamos ver. Pesquisa do Instituto Datafolha revela que pela primeira vez no atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a maioria dos brasileiros acredita que a economia do país piorou nos últimos meses. Segundo o levantamento, 55% da população percebem uma piora no cenário econômico nacional. Em comparação ao último levantamento de dezembro, esse número representa um aumento de 10 pontos percentuais. Enquanto isso, apenas 21% disseram que a economia melhorou, oscilando negativamente dentro da margem de erro, e 23% consideram que a situação permaneceu inalterada. Apenas 1% não soube responder. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação às expectativas para os próximos meses, 36% dos entrevistados acreditam que a economia vai piorar. Outros 29% veem possibilidade de melhora e 32% não esperam mudanças. A parcela dos que se mostram pessimistas aumentou em 8 pontos percentuais desde o último levantamento. No que diz respeito à situação econômica pessoal, cerca de 39% afirmaram que nada mudou. Já 34% relataram piora e 27% disseram que sua situação melhorou. Quando projetam o futuro, 48% esperam uma melhora pessoal, 35% acreditam que tudo continuará como está e 16% prevêem piora. Para cerca de 62% dos entrevistados, os preços devem continuar subindo. Esse número caiu 5 pontos percentuais em relação a dezembro, mas ainda representa a maior parte dos entrevistados. A economia voltou a liderar a lista de principais problemas do país para os brasileiros, empatando com a saúde, segundo a pesquisa. Nos bastidores do governo, o impacto do aumento dos preços, principalmente dos alimentos, tem sido alvo de atenção.
O presidente Lula chegou a declarar publicamente que busca os responsáveis pela alta nos preços, mencionando especificamente o encarecimento dos ovos. Em março, o governo zerou o imposto de importação de uma série de itens como carne, milho, óleo e açúcar, na tentativa de combater o avanço da inflação. O Datafolha também investigou a percepção dos brasileiros sobre o futuro do emprego. Para 43% dos entrevistados, o número de vagas deve diminuir nos próximos meses. Além da economia, a pesquisa também mediu a percepção sobre outras áreas. A saúde continua no topo das preocupações dos brasileiros, apesar do esforço do governo em reestruturar políticas públicas na área após o fim do teto de gastos. Já a preocupação com a violência, que já ocupou o primeiro lugar nas pesquisas, recuou dentro da margem de erro. Segurança pública, aliás, é um tema frequentemente explorado por grupos de oposição ao governo, especialmente por políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os principais itens que completam a lista dos principais problemas mencionados pela população estão a educação, corrupção, desemprego, má administração e política. Segundo o Datafolha, o aumento da percepção negativa em relação à economia geral tem sido impulsionado principalmente pela mudança de opinião daqueles que antes acreditavam que a situação estava estável. Os mais jovens, entre 16 e 24 anos, os que possuem ensino médio completo e os que ganham acima de 10 salários mínimos estão entre os mais críticos à situação econômica atual. E olha só, a maioria dos brasileiros classifica como negativa a imagem do governo dos Estados Unidos de Donald Trump. A pesquisa Quest também verificou que a opinião sobre o país americano também piorou. A pesquisa Quest apontou que 43% dos brasileiros têm uma imagem negativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto 22% ainda o veem de forma positiva. 23% consideram Trump regular e 12% não souberam responder. A imagem de Donald Trump é mais negativa do que positiva entre homens e mulheres, de diferentes religiões e em todos os recortes por faixa etária, raça, escolaridade e renda familiar. Paralelo a isso, a percepção sobre os Estados Unidos também piorou. 41% dos entrevistados têm uma imagem desfavorável do país, contra o resultado de 24% apurado na rodada anterior, em março de 2024, quando Trump ainda não era presidente. Já a imagem favorável dos Estados Unidos caiu de 58% para 44% no mesmo período. E agora falando sobre saúde, os dados do Ministério da Saúde mostram que 536 pessoas morreram por dengue em 2025, além de outras 727 mortes estarem sendo investigadas. São mais de 800 mil casos prováveis neste ano. O Ministério da Saúde anunciou que vai reforçar as ações contra a dengue nos 80 municípios mais atingidos pela doença, sendo 55 deles só em São Paulo. 150 centros de hidratação serão instalados, além de repasses de até 300 milhões de reais para que sejam realizadas novas ações no combate à doença, principalmente para a redução de casos graves e mortes. Dados do Ministério da Saúde mostram que 536 pessoas morreram por dengue em 2025, além de outras 727 mortes estarem sendo investigadas. São mais de 800 mil casos prováveis no ano. São Paulo é o estado que mais registrou casos da doença, seguido de Acre, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. O Ministério ainda lançou uma campanha sobre casos mais preocupantes da doença, com o slogan "Se pode ser dengue, pode ser grave". As 80 cidades incluídas ainda não foram anunciadas. A entidade apenas disse que são 14 municípios no Paraná, 3 na Bahia, 2 em Goiás, 1 no Rio Grande do Norte, 2 no Acre e 3 no Pará, além das outras 55 localizadas em São Paulo. Todos esses municípios serão prioridade nas entregas de vacina, além do aumento na busca por aqueles que ainda não se vacinaram ou precisam receber a segunda dose. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde autorizou os estados e o Distrito Federal a ampliarem a vacinação contra a dengue. E você vai ver a seguir: cientistas desenvolvem inovação para substituir injeções e medicamentos. E ainda, uma nova estrela do futebol surge lá no Mato Grosso do Sul. Nós voltamos já.
Nós estamos de volta com as notícias do segundo bloco. Os cientistas encontraram uma nova forma de prevenir doenças como herpes e gripe. As doenças serão combatidas por um chiclete antiviral e o paciente vai poder substituir as injeções e também os medicamentos. A baixa taxa de vacinação levou um grupo de cientistas a criar uma nova abordagem de combate a doenças. Os pesquisadores de uma escola de medicina dos Estados Unidos desenvolveram um chiclete produzido a partir de um pó de um tipo de feijão. O alimento naturalmente contém uma proteína antiviral, responsável por neutralizar o herpes e a influenza. Ao mascar o chiclete, a substância age diretamente no local onde o vírus se espalha, ou seja, na boca, na saliva e no nariz, o que reduz a contaminação. Os testes iniciais com a goma de mascar revelaram que uma pastilha foi o suficiente para diminuir quase que completamente a carga viral. Segundo os pesquisadores, o próximo passo é usar o pó de feijão na alimentação das aves, para combater a gripe aviária que pode infectar os humanos. Os Estados Unidos já registraram mais de 1.500 focos da doença até o início de fevereiro. Além de reduzir a oferta de carne e de ovos, a doença traz sérios prejuízos aos agricultores e às exportações do setor. No país, a gripe aviária já afetou 154 milhões de aves e os pesquisadores acreditam que a nova descoberta será eficaz para combater o vírus que afeta tanto as aves quanto os humanos. A mortalidade materna caiu quase pela metade desde 2023. Os dados são da OMS e, apesar disso, ao menos 300 mil mulheres morrem por ano devido a complicações durante a gestação ou ao parto. Os avanços na luta contra a mortalidade materna estagnaram. A razão pode estar ligada a questões políticas, sociais e econômicas, já que o tema não é prioridade para a maioria dos governos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o índice global de mortalidade materna caiu 40% nos últimos anos devido ao acesso aos serviços de saúde essenciais. No ano 2000, 443 mil mulheres perderam a vida durante ou após o parto. Em 2023, o número caiu para 260 mil. Mas o combate à mortalidade desacelerou na última década, principalmente em regiões menos desenvolvidas ou países de baixa e média renda. Segundo o relatório divulgado pela OMS, pelo menos 700 mulheres morrem diariamente devido a riscos que poderiam ser evitados durante ou após o parto. Isso representa pelo menos uma morte a cada 7 segundos. A principal causa é a hemorragia, resultado de complicações durante a gestação ou tratamentos incorretos. Essa realidade poderia ser diferente se os sistemas de saúde fossem eficientes para atender essas demandas. O estado de Mato Grosso do Sul fortalece as medidas de combate à violência de gênero com o apoio da genética forense. O material genético de quem comete a violência contra a mulher será colhido para comparação em casos de crimes. Vamos ver. A coleta de material genético de autores de crimes de lesão corporal grave contra mulheres começa a ganhar força como uma ferramenta decisiva na luta contra a violência de gênero no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, um dos estados com altos índices de violência doméstica, a prática está sendo adotada em investigações que envolvem agressões com potencial letal, deixando marcas físicas permanentes ou ainda exigindo internação hospitalar da vítima. A iniciativa amplia o escopo do banco de perfis genéticos, que antes era utilizado principalmente em crimes sexuais e homicídios. Agora, o DNA de criminosos envolvidos em agressões graves também será coletado, armazenado e cruzado com vestígios encontrados também em outros crimes. Ela é obrigatória para crimes, principalmente crimes hediondos, né? Homicídio, estupro, né? Latrocínio, terrorismo, né? Genocídio, né? E aí houve agora, recentemente, em março, né?
a ampliação dessa lista de crimes que torna obrigatória, que determina a obrigatoriedade da coleta em condenados, que foi lesão corporal contra a mulher, né, lesão corporal grave contra as mulheres. O DNA, né, ele pode ajudar na determinação do autor, né, do crime e também na implicar, né, outros crimes a esse autor, né, porque esse DNA pode ter sido coletado, por exemplo, de uma vítima de estupro que ocorreu, digamos, em outro estado, né, e esse DNA está lá no banco e, a partir do momento que entra, né, essa coleta feita aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, e ocorre uma coincidência, então esse autor ele é implicado, às vezes vai ser identificado como autor de outro delito, né, fora esse que ele cometeu agora. Essa medida reforça o poder da prova material. Em muitos casos, a palavra da vítima era o único elemento disponível. O DNA será analisado por laboratórios forenses e, caso haja correspondência com o perfil do suspeito, serve como prova robusta no inquérito e no processo penal, além de servir para que não haja dúvida sobre a autoria de um crime e assim evitar, por exemplo, condenações de pessoas inocentes. Importante o DNA é isso, né? Porque você também não pode, né, condenar uma pessoa, né, e ela sendo inocente, tá? É um erro muito grave, né? Então, o DNA ajuda de você identificar a autoria daquele crime e inocentar pessoas que não têm nada a ver com aquele delito. A expectativa é que o uso da genética forense reduza a impunidade e ajude a responsabilizar mais agressores. Segundo dados do Ministério da Justiça, o uso de DNA nas investigações aumentou em 35% a taxa de elucidações de crimes violentos nos últimos 3 anos. Em um cenário onde muitas vítimas ainda têm medo de denunciar, a ciência pode se tornar uma aliada poderosa da justiça. E cada fio de cabelo, cada gota de sangue pode contar uma história que não deve ser ignorada. Provavelmente vai ser feito campanhas, como já foi feito em anos anteriores, né, em que um grupo de peritos, né, vai nos presídios, né, e faz a coleta de DNA. Então você consegue, porque tem muitos condenados que já estão condenados, já estão cumprindo pena e a coleta não foi realizada. A tendência de quantidade de DNA coletado, né, e no banco vai ser muito maior, né? E agora, o outro banco também, que é o importante, né, que é o de desaparecidos, também a tendência é crescer cada vez mais. E olha só, o salário dos homens e mulheres pela mesma função profissional passaram a ser equilibrados com várias políticas de conscientização da sociedade. Mas depois de algumas melhorias, a situação estacionou. Elas continuam ganhando menos. Segundo o relatório de transparência salarial divulgado pelo Ministério do Trabalho, em 2024 a participação das mulheres no mercado de trabalho cresceu, mas a desigualdade salarial continuou sendo um problema. As mulheres ganham quase 21% a menos que os homens empregados no setor privado do país. Entre mulheres negras e homens não negros, a diferença é maior que o dobro. O primeiro relatório, que foi divulgado em março de 2024, era de 19,4%. No segundo, que saiu em setembro, o número aumentou para 20,7%. Os números consideram 19 milhões de trabalhadores. Se as mulheres ganhassem o mesmo que os homens na mesma função, 95 bilhões de reais teriam entrado na economia no ano passado. Enquanto a média de salário de um homem é de R$ 4.700, das mulheres é de R$ 3.755. As mulheres negras ganham ainda menos, R$ 2.380, valor bem distante em relação à de homens negros, que é de R$ 3.640. Comparando com a de homens não negros, que o salário médio passa dos R$ 6.000, é aí que a diferença mais do que dobra. Existe ainda uma discrepância maior com os salários de mulheres em cargos de liderança. Apesar dos números desanimadores, o relatório mostra também que a participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou. O número aumentou mais de 6 milhões na comparação feita de 2015, com 38,8 milhões de trabalhadoras, para 44,8 milhões em 2024. A porcentagem da massa de todos os rendimentos do trabalho das mulheres entre 2015 e 2024 variou de 35% para 37%. Dados do relatório anual de informações sociais de 2024 apontam que a parcela de mulheres ocupadas aumentou para 40%. A lei traz medidas mais rigorosas para garantir a transparência, fiscalização e o combate à discriminação no ambiente de trabalho. Assim, a legislação exige que empresas com mais de 100 funcionários implementem medidas para assegurar essa igualdade.
Vamos falar agora de tecnologia. Faz tempo que os equipamentos analógicos passaram a fazer parte do passado. E se depender de algumas empresas, logo em breve a era dos robôs será a realidade. Tanto que Neo Gama, o robô humanoide, está à procura de trabalho. Um clássico da ficção científica e da animação, Os Jetsons, foi um desenho animado futurista que se passava em 2062, em um mundo avançado tecnologicamente. A série, criada por William Hanna e Joseph Barbera, estreou em 1962 e durante esse tempo foi reprisada. Ganhou novas séries, até mesmo virou um filme, Jetsons e WWE, o robô Wesley Mania, produzido em 2017 pela Warner. Tudo se passa na cidade flutuante chamada Orbit City, onde carros voadores, robôs e dispositivos futuristas são parte do cotidiano da família. Apesar de começar a ser transmitido em uma época analógica, o estilo de vida futurista e extravagante, com cidades no céu, robôs ajudantes e dispositivos high-tech, era algo tão impensável. Bom, era. Hoje, a tecnologia faz parte da vida da maioria das pessoas e temos assistido ao desenvolvimento de muitos dispositivos que facilitam a vida dos humanos. Se depender de algumas empresas, em breve a era dos robôs será realidade. A One X é a única a focar no ambiente doméstico e quer testar sua criação em uma centena de lares ainda esse ano. A empresa está treinando uma máquina para ser mordomo faxineiro, o Neo Gama. O robô humanoide está à procura de trabalho. O desenvolvedor garante que ele poderá atender a porta, servir a mesa e regar as plantas, passar aspirador de pó, lustrar móveis e limpar as janelas, e não reclamará para realizar os afazeres domésticos mais chatos. Claro, ele precisará ser treinado, e à primeira vista é desajeitado. Pode tropeçar do nada, ainda tendo dificuldades para fazer atividades básicas, como abastecer a máquina de lavar, ou cair da escada enquanto estiver lavando as janelas da sala, ou ter uma pane elétrica e cair para trás, desmaiando completamente. Literalmente sair do ar. O humanoide esbelto, com menos de 1,5 m de altura e 66 kg, ao contrário da maioria dos robôs que são equipados com garras de 2 dedos, tem 5 dedos que se movem como a mão humana. É preciso um pouco de paciência, pois ele só aprende o trabalho trabalhando. É o que diz o engenheiro norueguês Bert Bornik, cofundador e CEO da startup One X. Bornik espera até o final de 2025 enviar sua criatura para muitas residências no Vale do Silício, nos Estados Unidos, como anunciou recentemente. Abre aspas. Queremos que ele viva e aprenda entre as pessoas, e para isso, precisamos que o levem para casa e nos ajudem a ensiná-lo a se comportar, fecha aspas. A One X ainda não definiu um preço para essas máquinas, que são fabricadas em sua própria fábrica na Noruega. Construir um humanoide como o Neo custa quase o mesmo que construir um carro pequeno, dezenas de milhares de dólares. Segundo o empresário, o que está sendo vendido é mais uma jornada do que um destino. Abre aspas. Será um caminho realmente acidentado, mas o Neo fará coisas realmente úteis, fecha aspas. E agora nós vamos ver um vídeo que mostra um golfinho encalhado em uma praia do Rio de Janeiro. E ele só conseguiu sobreviver porque teve a ajuda dos bombeiros. O Anderson Nascimento vai trazer os detalhes. Vamos ver. Um golfinho que ficou encalhado na praia do Recreio dos Bandeirantes, na altura do posto 12, foi devolvido ao mar pelo Corpo de Bombeiros. O animal ficou preso na areia, onde as ondas terminam de bater. Ele teve dificuldades para se desvencilhar da correnteza e acabou encalhado. Banhistas notaram a situação e acionaram os militares que ficam postos na praia. Enquanto um bombeiro tentava levantar o corpo do animal, o outro puxava pela cauda e assim conseguiram arrastar o golfinho de volta para a água. O vídeo gravado mostra que o mar parecia agitado. As imagens foram feitas no fim de semana, quando o mar ainda estava de ressaca por conta da frente fria. O animal conseguiu voltar para o mar. Procurado, o Corpo de Bombeiros disse que não tinha registrado a ocorrência, por ter sido um socorro pontual. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no nosso jornal. E quem vai trazer as notícias é o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. E a gente começa o nosso bloco de esportes falando sobre o São Paulo, que renovou o seu contrato com a Superbet. Traz pra gente os detalhes, Felipe. Bom, renovou e por um valor bem alto, Fernando. Boa tarde para você e a todos de casa que nos assistem. A Superbet prometeu um novo CT para o clube e mais de R$1 bilhão até 2030, quando o clube comemora o seu centenário.
O tricolor anunciou a renovação de seu contrato com a casa de apostas Superbet até o fim de 2030, ano em que o clube completa 100 anos. Os valores podem chegar a R$1 bilhão, mas essa não é a única e principal novidade. Entre as propriedades que a Superbet vai ter direito de explorar no novo contrato com o São Paulo, está o CT da Barra Funda, local utilizado pelo tricolor para treinos e concentração para os jogos, que passará a se chamar Super CT com o novo contrato. A casa de apostas também vai estampar sua marca no avião do clube, que leva os jogadores para as partidas fora de casa. O novo contrato de patrocínio entre São Paulo e Superbet aumentou em relação ao anterior, que era válido até o fim de 2026. O clube paulista tem trabalhado para fechar contratos longos até o ano do centenário do clube. Até aqui, o tricolor já tem um pouco mais de R$2 bilhões em receitas fixas garantidas até o fim de 2030. Já contando com o novo vínculo da casa de apostas. E ainda falando de futebol, lá no Mato Grosso do Sul está surgindo um novo craque do mundo da bola, não é mesmo? Exatamente, é o pequeno Kaique, de apenas 8 anos de idade. Ele vem se destacando no futebol de base sul-mato-grossense e foi inclusive uma das estrelas da Taça Brasil. Vamos acompanhar a história dele na reportagem. O menino tem apenas 8 anos, mas já vem se destacando dentro do futebol, nas categorias de base e nos campeonatos que tem participado. Destaque no estadual, todas as copinhas que teve aqui em Campo Grande foi destaque também. Então, assim, ele arrebentou em todas as categorias que ele jogou na dele e jogou em outras também. Ele foi assim, foi a estrela da competição. Ele tem uma boa técnica, habilidoso, ele tem uma marcação muito perfeita, é um jogador que sobe com velocidade, é difícil pegar ele, hein? Por consequência do faro de gols, o garoto já chamou a atenção de grandes times do país e dos olheiros. Já vi em clubes aí como São Paulo, Cruzeiro, Inter, Fluminense. Então a procura a briga tá grande, né? O menino prodígio de Mato Grosso do Sul começou a treinar com 5 anos de idade, no futsal e também no campo. E sempre foi destaque por onde passou. E agora será destaque da base do Internacional de Porto Alegre, que inclusive está de malas prontas para se apresentar ao time gaúcho. Estou muito feliz. É um sonho desde criança no Internacional. O maior incentivador do Kaique, seu pai, também está ansioso e muito animado com o desenvolvimento do filho dentro do futebol. Ele está indo pro Inter agora, né? No Internacional tem vários clubes atrás dele aí, né, agora, né? Que ele deu uma destacada aí na Taça Brasil e vamos ver, né? Mas a proposta mesmo é do Inter, né? Que já passou lá, tudo certo, tá tudo certo no Inter lá. O senhor tá bastante empolgado com o filho. Opa, rapaz, é um sonho que eu queria, né, cara? Meu guri tá realizando, pra mim, satisfatório. Bom, Fernando, e eu fico por aqui. Essas foram as notícias do esporte de hoje. Mas semana que vem eu volto com mais notícias. Até lá. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo domingo para você. Grande abraço. Bom, e essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Muito obrigado pela companhia, ótimo domingo e até mais.